Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo dessa série Ditados Populares ou Provérbios. Para quem ainda não tem ciência dessa programação, verifiquem os vídeos anteriores. Essa já é a lição 6. Então já tivemos aí 5 vídeos com 5 ditados populares ou provérbios, né? Diferentes. Então dá uma olhadinha aí na lista, né, de provérbios ou ditados populares, acho que está por aí o nome. Ok? Mas vamos então para esse episódio, para essa lição. O que nós temos aqui? Essa linda imagem mostrando um peixe grande, um peixe pequeno, na verdade dois peixes pequenos e dois grandes, né? Um tá atrás do outro. E nós vemos aí uma imagem linda, né, de um peixe. E aqui nós temos o que? Exatamente o título desse vídeo, dessa lição de hoje. Filho de peixe, peixinho é. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre a origem desse ditado popular, que seria exatamente isso. O provérbio filho de peixe, peixinho é, ele tem origem na sabedoria popular e reflete a ideia de que os filhos tendem a herdar as características, talentos ou comportamentos dos pais. Esse ditado tem equivalentes em várias culturas e idiomas, sendo uma maneira simples de expressar a transmissão de habilidades, aptidões ou até mesmo defeitos entre gerações, né? Então, aqui está dizendo que isso não é somente a igualdade, né? Tipo, ser parecido com a sua geração passada, mas ter também hábitos parecidos, defeitos parecidos, né? E assim por diante. A metáfora usa os peixes porque são animais aquáticos cuja descendência cresce e vive no mesmo meio que os pais, sem grandes mudanças de comportamento ou habitat. Isso simboliza a continuidade natural entre gerações. Claro que isso não acontece 100% entre os humanos, né? Entre nós humanos, porque existem muitas variantes aí, né? Muitas coisas que diferem as pessoas. Embora não haja um registro específico sobre a primeira vez em que esse provérbio foi usado, expressões semelhantes são encontradas em textos antigos e tradições orais ao redor do mundo. No Brasil e em Portugal, a frase é muito utilizada no contexto familiar e profissional, destacando heranças tanto genéticas quanto culturais. E agora nós vamos conhecer o exemplo bíblico desse ditado popular ou desse provérbio, né? Filho de peixe, peixinho é. Então vamos conhecer aqui a história, um pouco, né, da história do rei Davi e do seu filho Salomão. Um exemplo claro da aplicação desse provérbio na Bíblia é a relação entre o rei Davi e o seu filho Salomão, né? Então, acho que a gente vai aqui conhecer um pouquinho dessa história. Então, quem foi Davi? Davi foi um rei notável de Israel, escolhido por Deus e reconhecido por sua coragem, devoção e habilidades militares. Além disso, era um poeta e músico, autor de muitos salmos. Apesar de suas falhas, era chamado homem segundo o coração de Deus. E aí no capítulo 13 e o versículo 14 do primeiro livro de Samuel está escrito o seguinte: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso seria Samuel falando com Saul, né? Para quem ainda não é familiarizado com a Bíblia, dá uma lidinha aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 13 aí, até chegar nesse versículo, que você vai conhecer um pouco aí dessa parte, né, da história. Quando Davi estava no fim de sua vida, Deus escolheu seu filho, Salomão, para sucedê-lo no trono. Salomão herdou de seu pai
não apenas o reino, mas também o desejo de honrar a Deus. No primeiro livro de Reis, capítulo 3 e versículo 3, é dito que e Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Além disso, a sabedoria e o senso de justiça de Davi parecem ter sido transmitidos a Salomão. Quando Deus lhe apareceu em um sonho e lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse, Salomão pediu sabedoria. Então ele pediu sabedoria para governar bem o povo. E esse pedido demonstra que ele aprendeu com Davi a importância da liderança justa e temente a Deus. Diferente de outra lição que a gente falou sobre Eli e seus filhos sacerdotes, essa história é muito bonita referente ao ensinamento que Salomão teve com Davi, né, a herança que ele teve do pai referente a servir a Deus. E no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 5 até o 9, está dizendo o seguinte: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite e em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres, que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe essa grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou um menino pequeno, e eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Por quê? Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então essa foi a conversa que Salomão teve com Deus em seu sonho. E a prova máxima dessa sabedoria veio quando Salomão julgou o famoso caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Com astúcia e discernimento, ele propôs dividir a criança ao meio, revelando assim a verdadeira mãe pelo seu amor sacrificial. Esse episódio consolidou a sua fama como o rei mais sábio que já existiu. Vamos dizer assim, não vou dizer coragem, né? Porque ele usou de sabedoria, a sabedoria que ele recebeu de Deus, né? Mas hoje em dia, dificilmente alguém teria uma sabedoria como essa que Salomão teve para julgar esse caso. Então vamos ler aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos a partir de 16 até o 28, né? Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se apresentaram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa mesma casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho, e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas ali estávamos. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tomou o meu filho do meu lado, dormindo tua serva, e o pôs nos seus braços, e a seu filho morto pôs nos meus braços. Olha só a que ponto chega o desespero de uma mulher por ver seu filho morto, causado por ela mesma, né, a morte dele, e aí ela vê o filho da outra e toma o filho da outra
e coloca o filho morto no colo da outra mulher, achando que ela não vai perceber a diferença. E acredito eu que toda mãe reconhece seu filho, independente dele ser recém-nascido ou não, né? E o versículo 21: levantando-me de manhã para dar-me de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando para ele pela manhã, eis que não era o filho que eu tivera. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu filho o vivo. Assim falavam perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E essa outra diz: não, o morto é teu filho, e meu filho é o que vive. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Olha só, né? O pensamento, a sabedoria que esse homem teve, né? E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou: rei, porque as suas entranhas se enterneceram por seu filho. Ou seja, a verdadeira mãe, ela jamais ia deixar o filho ser partido ao meio. Então ela disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu seja, divida-se. Você vê, né? A outra que falou que era dela o filho, falou: não, pode dividir então, nem eu nem você. Pronto, o filho dela já estava morto mesmo, né? Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu esse julgamento que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, ele percebeu que a verdadeira mãe jamais ia deixar o próprio filho morrer. Então, ela abriria a mão de cuidar do filho só para tê-lo vivo ainda, né? Assim Salomão seguiu os passos de Davi em muitos aspectos. Governou Israel, escreveu provérbios e cânticos, como o livro de Provérbios e Cânticos de Salomão, e construiu o templo de Jerusalém, que seu pai havia desejado construir. Embora tenha cometido erros no final de sua vida, sua sabedoria e seu reinado glorioso refletem o princípio do provérbio: filho de peixe, peixinho é. E a história da construção do Templo de Jerusalém por Salomão é relatada principalmente nos seguintes trechos da Bíblia Sagrada. Então, primeira tarefa aí para vocês que estão acompanhando essa lição, para vocês lerem, né? Após esse vídeo, vocês abrem a Bíblia e fazem uma leitura, duas leituras aí, né? Que seria no primeiro livro de Reis, do capítulo 5 até o capítulo 7. Então, todo o capítulo 5, o capítulo 6 e depois o capítulo 7. Nesses livros, né, nesses capítulos, descreve os preparativos, a construção e os detalhes do templo. E no segundo livro de Crônicas, o capítulo 2, 3 e 4, relatam, né, a mesma história, porém com alguns detalhes adicionais. Então, para quem quer se aprofundar nessa história da construção do templo, é só ler esses dois livros aí de Reis e de Crônicas, né? O primeiro livro de Reis, 5, 6 e 7, e segundo livro de Crônicas, 2, 3 e 4. Agora, referente à construção do templo, depois que Davi conquistou a paz para Israel e estabeleceu um reino forte, ele quis construir um templo para Deus. No entanto, Deus disse a Davi que essa missão caberia a seu filho Salomão. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13, diz o seguinte: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino.
Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono de seu reino para sempre. Que legal, né? E quando Salomão assumiu o trono, iniciou a construção do templo do Senhor no 4º ano de seu reinado, conforme o primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1, né? E o templo levou 7 anos para ser construído e foi feito com materiais nobres, como cedro de Líbano, ouro e pedras lavradas, como vocês podem ver aí na figura. Então, no capítulo 6, versículo 1 do primeiro livro de Reis, diz o seguinte: e sucedeu que, no ano 480, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou ele a edificar a casa do Senhor. Então, são apenas informações, detalhes, né, do início, de quando começou exatamente a construção do templo. E Salomão pediu ajuda do rei Irão de Tiro para fornecer madeiras e trabalhadores especializados na construção. Então, no primeiro livro de Reis, capítulo 5, né, versículo 1 até o 10, diz o seguinte: e enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouviu que o haviam ungido rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei a paga dos teus servos conforme tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre esse tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: ouvi o que me mandastes dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca da madeira de cedro e acerca da madeira de faia. Os meus servos a levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares. E ali as desamarrarei, e tu a tomarás, e tu farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de faia, conforme toda a sua vontade. Interessante, né? A gente fazer essa pequena leitura e descobrir os detalhes, né, da construção do Templo de Jerusalém. E aí, na fotinha aí, que vocês podem ver, um exemplo aí de madeira de cedro e madeira de faia, certo? E aí uma ilustração mais ou menos do rei Irão com o rei Salomão. Após a construção, Salomão dedicou o templo com uma grande cerimônia de oração e sacrifícios, e a glória de Deus encheu o templo. No primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11, diz o seguinte: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. No segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz o seguinte: e aconteceu que, quando juntos os que tocavam as trombetas e os que cantavam fizeram ouvir a mesma voz, louvando e glorificando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos
músicos e louvando ao Senhor, dizendo: porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então é a mesma história contada de maneiras diferentes, e no livro de Crônicas tem mais detalhes, né? Então, mas continuando, né, insistindo a dizer, se você quiser ter um relato completo referente a essa história da construção do templo de Jerusalém pelas mãos do rei Salomão, filho do rei Davi, dá uma lida aí no primeiro livro de Reis, capítulo 5, 6, 7 e 8, e segundo livro de Crônicas, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí você vai ter um relato completo, né, dessa história, ok? Então é isso. O que vocês acharam dessa lição, né? Essa lição, essa curiosidade sobre a origem do provérbio filho de peixe e peixinho é, e do exemplo bíblico, vocês acharam interessante? Vocês acham que esse exemplo bíblico relata exatamente um exemplo perfeito, né, para esse provérbio? Coloque aí nos comentários. E se vocês quiserem aprender um pouco mais e quiserem também, né, ter fixo com vocês essa lição, é só vocês entrarem no grupo de WhatsApp. O link está no primeiro comentário fixado. Solicite o PDF dessa lição, e caso vocês queiram, eu também montei aí um PDF com um sermão que, no caso, tem informações mais específicas, retratando essa história do rei Davi e do rei Salomão, e sobre essa particularidade referente ao rei Salomão ter as mesmas características do seu pai, ok? Então é isso. Você que está assistindo até agora, muito obrigado. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, curta e compartilhe com seus amigos, parentes, vizinhos esse vídeo, e também os outros, né? Porque essa aqui é a 6ª lição. Nós tivemos aí já 5 lições com 5 provérbios, né, ou ditados populares diferentes. Dá uma conferida. Caso você curte, você pode aí também compartilhar com seus familiares, seus amigos, seus parentes, seus colegas de igreja também, ok? Então é isso, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.